amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Redes sociais passando aí, você pode se inscrever, mandar crítica, sugestão, material para a gente comentar, você faz a pauta desse programa. Gente, eu estava acompanhando aqui essa questão desse homem que foi morto, foi asfixiado numa loja do Carrefour em Porto Alegre. E uma coisa que me chamou a atenção é que o pessoal da Globo sempre fica, pelo menos no noticiário que eu estava vendo, Acorda Brasil, Bom Dia Brasil, Acorda Brasil é isso aqui. O Bom Dia Brasil, a Globo parece que faz uma questão de dizer que o cara era negro e por isso que ele morreu. Como se essa questão fosse relevante, o fato do cara ser negro. Ele não morreu porque era negro. Eu não vou colocar aqui as imagens, primeiro porque é uma imagem extremamente violenta, o YouTube não vai nem deixar, se a gente colocar essas imagens aqui vai dar problema, mas você pode pesquisar aí e você vai ver o que foi que aconteceu. O cara deu um soco no segurança e, pelo que a gente viu das imagens, o segurança estava acompanhando o cara para sair do supermercado. Segundo o que se divulgou, ele teria tido um problema com uma funcionária lá dentro e desentendeu se foi aquela confusão, o segurança foi chamado e o segurança estava, como eu já falei, acompanhando até o estacionamento para ele ir embora. E nessa saída ele dá um soco no segurança. Então esse sujeito, ele morreu não é porque ele era negro, como a Rede Globo vive frisando nos noticiários dela. Não, o cara era negro, foi asfixiado, foi espancado no supermercado. Qual a intenção disso? Fazer com que as pessoas negras fiquem revoltadas com o Carrefour e comecem a fazer quebra-quebra, como já teve. Já teve essa situação de muita gente fazendo protesto nos supermercados da mesma rede, espalhados praticamente no Brasil inteiro, já destruíram lojas, já quebraram tudo, já fizeram uma maior confusão por causa disso. Quando, na verdade, o cara morreu porque ele era um cara violento e encontrou duas pessoas mais violentas do que ele. Eu não estou aqui justificando a atitude dos seguranças, não é nada disso. Se você está achando isso, você está entendendo tudo errado. O que os seguranças fizeram é errado, é um absurdo, é uma aberração, uma estupidez sem tamanho. Não estou aqui de forma nenhuma justificando o que os seguranças fizeram, porque tem gente que já está colocando nas redes sociais a ficha, né, criminal do que morreu. E realmente parece, pelo que está colocando aí, não sei também, tudo é muito cheio de fake news hoje em dia, cara. As redes sociais, o que mais tem é coisa falsa. Pode até ser que alguém tenha forjado essa lista, mas já colocaram uma lista lá enorme de coisas que ele fez. Parece que esse cara já teria sido incriminado por uma ex-mulher, o pai dele também está envolvido. Quer dizer, tem uma história enorme de coisas, mas isso não justifica o que os seguranças fizeram. E eu já sei que vai ter gente que vai chegar dizendo o seguinte: não, rapaz, tu tá falando aí porque não sei o que, tu é de esquerda, tu é isso, tu é aquilo, leva para casa, tá achando ruim, como já fizeram no vídeo que eu estava questionando a ação de dois policiais que estavam tirando na marra uma tatuagem da perna de um cara que supostamente era um matador de policiais. E aí a maioria esmagadora dos comentários que aparecem no meu canal desse vídeo é dizendo isso: tá achando ruim, leva para casa, tá com peninha, leva para criar, tá não sei o que, leva para você, quero ver se amanhã ele for te roubar, quero ver se... Cara, que absurdo! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos porque você achou que o cara é um matador de policiais porque tem uma tatuagem, e a maioria dos matadores de policiais tem uma tatuagem de palhaço na perna ou no corpo, enfim. E aí você acha agora que esse cara é, sem ter prova, sem ter nada, sem nada. Você não pode falar isso, não pode agir assim, isso é aberração. Esse sujeito que foi morto pelos seguranças, ele sim, já tinha, pelo que foi disponibilizado de informações, ele tinha problemas sim com a lei, já tinha tido problemas de espancar pessoas, mas isso não justifica, naquele caso, os seguranças estrangularem o cara até a morte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele tinha problema com a lei, ele tem que pagar na justiça, ele tem que ser chamado a responder pelos crimes, se
porventura ele cometeu algum crime antes, ele tem que ser chamado para responder pelo crime que ele cometeu antes na forma da lei. Assim como aquele cara que tinha tatuagem de palhaço na perna, tinha que ser chamado na justiça dentro da lei, dentro da ordem, para responder por um possível crime que ele tivesse cometido antes. Mas parece que o Brasil, as coisas estão assim às avessas, bicho. As pessoas querem fazer justiça pela própria mão, sem nem ao menos ter um processo, sem nem ao menos saber se realmente aconteceu isso. Mas, enfim, é lamentável. E essa questão, como eu falei, a emissora fica... Parece assim que o ponto mais importante da história é porque ele era um negro e foi morto por causa disso. Não é verdade, isso é mentira. Agora é interessante, deixa eu puxar aqui uma matéria que saiu, eu não lembro de ter visto essa matéria em jornal nenhum. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso aqui. Um jovem foi espancado numa balada por causa de R$ 15 que tinha dado de diferença na conta, e ele, depois de 22 dias que sofreu as agressões, ele faleceu. E olha só o detalhe, deixa eu rodar um pouquinho aqui essa imagem. Olha só, esse jovem foi espancado por 3 seguranças e o dono do estabelecimento onde ele estava questionando o valor dessa comanda. A comanda tinha um valor diferente do que ele achava que deveria ser, e ele foi então espancado e entrou no hospital com politraumatismo, um quadro gravíssimo, com grandes chances de morrer, e foi o que acabou acontecendo. Ele morreu, ele não conseguiu resistir aos ferimentos, ao que aconteceu. Agora, o que me chamou a atenção é que eu não lembro de ter visto essa matéria nos principais jornais da emissora. Ninguém foi lá falar, não, o cara foi morto, um branco, que na verdade esse rapaz não é nem branco, é um moreno, que esse é outro ponto também, que no Brasil o que as pessoas consideram de branco nem muitas vezes é branco. Eu vim entender isso depois que vim morar aqui no Canadá. No Brasil eu era considerado branco, eu sou considerado branco, mas chegando aqui no Canadá, rapaz, a gente vê que Dona Rachel está ali morrendo de rir, que a gente vê que você não é, você é pardo, você é moreno, a mesma coisa desse rapaz aí, não tem... Mas enfim, eu não vi nenhuma emissora, não vi na Globo principalmente, nenhuma notícia nos principais jornais dando conta da morte desse rapaz por 2 seguranças também. Né? Por quê? Porque ele não é um negro. Então, se é um negro, tem que dar mais foco, tem que dar mais ênfase, tem que mostrar mais. Qual é o sentido disso? Não dá para entender. Então, realmente, é difícil a gente entender o que está acontecendo com as emissoras do Brasil, principalmente a Rede Globo, né, a maior emissora do Brasil, e a gente fica sem entender o que está acontecendo. Eu acho isso é um absurdo. Gente, eu vou ficando por aqui, deixa eu colocar aqui minhas redes sociais mais uma vez, você pode mandar crítica, pergunta, material para a gente comentar, você me ajuda a fazer a pauta desse programa. Tá bom, gente? Se gostou, dá joinha, passa para frente, compartilha esse material, se inscreve no canal. Eu e Dona Rachel, a gente abriu um canal mais light, né, para falar da nossa vida aqui no Canadá. Casal Nobre, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no Casal Nobre, para a gente trocar umas ideias com você. A gente faz vídeos mais abertos, com mais humor, a gente quer botar, sei lá, karaokê, enfim, quer mostrar um pouquinho mais da nossa rotina aqui no Canadá. Tá bom, gente? Beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal!